O Banco do Brasil abriu uma linha especial para renegociação de dívidas para quem está em atraso com a casa própria. Essa linha de negociação já está aberta e nós vamos conversar com o gerente geral e o gerente de relacionamento para saber um pouco mais sobre essa oportunidade. Queria que o senhor fizesse um convite aos mutuários que estão em débito com o Banco do Brasil para que eles procurem a agência para renegociar suas dívidas. Gostaria de convidar, nossos clientes, aqueles que estão passando alguma dificuldade financeira, que deixaram atrasar suas prestações. Aquele público-alvo, o nosso público-alvo é aquele do Minha Casa Minha Vida, aquelas pessoas do plano 2, 3, ou seja, que pagam na faixa de R$400. Não é o público-alvo do Minha Casa Minha Vida 1. Que pagam em torno de R$50 mensais. Esse não, a gente não está negociando agora. A campanha é exclusivamente para as pessoas do plano Minha Vida, Minha Casa Minha Vida 2 e 3, naquela faixa de R$400. Você está ali com sua segunda, terceira parcela em atraso, vem ao Banco do Brasil, a gente está buscando fazer uma negociação com você, mantenha seu bem para a gente não enviar para cartório. A gente tem o maior interesse que você permaneça com o seu bem que você adquiriu, ok? Vem aqui no Banco do Brasil que a gente vai negociar com você. Eu estou aqui com o Emanuel Fernandes, ele é gerente de relacionamento aqui no Banco do Brasil. Emanuel, já começo com uma pergunta seguinte. O mutuário, ele já está em atraso, já está com 90 dias, só que ele fica com medo de vir ao banco. Certo. Qual é o primeiro conselho que você dá? Como é que supera esse medo? Não, em primeiro lugar, ele não deve ter medo, né? Pelo contrário, ele tem que procurar nossa agência, né? Comparecer aqui na agência portando os documentos pessoais de identificação, né, os básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, e aí verificar em que situação se encontra a dívida dele no momento, né? Aqui na agência a gente trabalha com duas formas. A primeira que é aquela dívida em que o cliente ele ainda se encontra com 60 dias de inadimplência, né, que aí esse aí a gente trata na questão de resolver a situação antes que vá para a terceirizada, né? E aí a gente também tem outra situação que é aquele que já está com mais de 90 dias em inadimplência, né? Que essa outra aí sim, a maioria das vezes já se encontra numa terceirizada já passível de ajuizamento, que hoje em dia essa forma de ajuizamento ela está sendo automática, então o processo ele é muito rápido. O gerente geral Robson falou sobre esse procedimento de cartório, eu queria que você explicasse mais. Já não passa por vocês, vai direto para o cartório? Hoje em dia o que acontece? Até 30 dias de inadimplência, o sistema ele fica tentando fazer o débito dessa parcela que está em atraso automático na conta corrente do cliente, certo? E, consequentemente, temos funcionários para ligar para os clientes informando, porque às vezes o cliente ele não tem a praticidade de ficar olhando seu extrato diariamente. Então a gente liga informando que aquele valor está em aberto para regularização. Após 60 dias, o sistema automaticamente ele já acende um alerta e já direciona para a terceirizada. Aí uma empresa terceirizada fica ligando, cobrando o cliente. E ao somar 3 parcelas consecutivas, aí sim, aí já vai para o cartório para a fase de ajuizamento, que é a notificação judicial, certo? Extrajudicial, na verdade. Extrajudicial. E aí, voltando, primeiro, quem está com o cadastro desatualizado e está vendo essa matéria agora? Isso é muito importante, né? O primeiro passo, como eu falei, é apresentar os documentos básicos, identidade, comprovante de residência, CPF, originais, e se caso não for autônomo, se for empregado formal, trazer o último contra-cheque junto com a carteira de trabalho, certo? E comparecer aqui à agência para ver sua situação. A agência está hoje com foco nessa situação, então estamos de portas abertas, temos funcionários exclusivos para isso, entendeu? Então pode nos procurar que a melhor forma de regularizar a situação é procurando o banco. Essa renegociação é possível a partir de que parcela? De quantas parcelas em atraso? A renegociação, a gente sempre fala que ela deve ser utilizada em último caso. Primeiro a gente verifica a situação que se encontra, se possível a regularização imediata. Caso não aconteça a regularização imediata, aí a gente, em casos específicos, a gente consegue a renegociação. Em alguns casos de renegociação, consegue-se até sem entrada mesmo, certo? Agora isso são casos pontuais, tem que se verificar caso a caso. Mas normalmente a renegociação é uma prática que está disponível para a maioria dos mutuários. Agora, o banco está abrindo essa oportunidade de renegociação para retirar, para aliviar a questão do mutuário. Vocês dão algum tipo de desconto nessa renegociação? Tem juros, tem custas processuais? Isso, na verdade não tem custas processuais, ela é apenas
a gente fala que é um ACP, que é uma alteração de contrato pactuado, né? E nisso aí não há custo para o mutuário nenhum, pelo contrário, em alguns casos a taxa ela é a mesma taxa que foi contratada na época do financiamento, uma taxa subsidiada, né? E em alguns casos consegue até reduzir o valor que ele paga, o valor da parcela. Por quê? Porque ele faz uma repactuação. Ele volta para o prazo inicial, pega esse saldo devedor que está em aberto e joga dentro desse valor, dentro desse prazo que vai ser a nova renegociação. Então, em alguns casos, lembrando, não é em todos, é casos pontuais, consegue até o valor ficar um pouco menor do que o valor que estava inadimplente, de parcela no caso, né? Agora, eu chamo a atenção que essa renegociação, essa campanha que o banco está fazendo, ela é para os Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, tá? Não é para aquele faixa 1, que é aquele valor, aquela casa que foi feita através da parceria com a prefeitura, né? Que é a baixa renda, que paga R$25, R$50. Não é para esses casos. A renegociação é para os casos do faixa 2 e 3, que é aquela prestação de R$400, R$450. Aí, nesses casos, sim, se aplica a renegociação. Vocês iniciaram esse processo de renegociação há alguns dias. Ele tem um prazo para terminar, para os mutuários procurarem o banco? Assim, no momento se encontra em aberto. Não posso lhe informar o prazo até quando vai acontecer isso. No momento está em aberto. Agora, não podemos garantir que sempre vai estar nessa situação. Então, alertamos os mutuários, alertamos aos clientes que compareçam o quanto antes, né, para aproveitar essa oportunidade. Quem não aproveitar essa oportunidade, quais são as consequências para o mutuário que passar muito tempo com as dívidas e com as parcelas em atraso? A questão do ajuizamento, como eu te falei, né? Como o ajuizamento hoje está no processo muito mais rápido, porque hoje o imóvel ele não fica como hipoteca, ele fica alienado, né? Então o processo de retomada do bem é muito mais rápido. Então, por consequência, vai acontecer a questão do ajuizamento e posteriormente o imóvel pode ir a leilão. Ele tem algum tipo de comunicação anterior que o banco faz ou esse processo é direto com o juízo? Não, ele tem as notificações, como eu te falei, são feitas notificações. O banco sempre ele tenta entrar em contato, né? Procura o contato porque a melhor situação é resolver, né? Colocar em dias. Mas isso é um trâmite. Então, sempre há as notificações para que o cliente depois não seja pego de surpresa. Sempre ele vai ser avisado do processo como está acontecendo. Qual é o conselho, então, para o pessoal procurar o banco o mais rápido possível? Além dos documentos básicos, ele precisa trazer alguma documentação da casa, boletos? A documentação da casa não, porque ela consta no dossiê do cliente, certo? Então, lá tem as informações. O que realmente é necessário são os documentos originais do proprietário, né? Repetindo, identidade, CPF, comprovante de residência, né? E para quem tem emprego formal, o último contra-cheque junto com a carteira de trabalho e comparecer à agência o quanto antes, né? A agência se encontra de portas abertas para a gente verificar como está a situação e, se possível, fazer a renegociação. Emanuel, tem algum número de telefone ou o mutuário precisa vir pessoalmente à agência? Tem o telefone, entretanto, como é algo que são informações dentro do sigilo bancário, muitas das informações a gente não pode fornecer por telefone. Então, a orientação realmente é que o cliente compareça à agência. Mas tem o telefone aqui da agência, que é o 3271-1430, que aí pode pegar outras informações também aqui com a gente. Qual o horário de atendimento aqui específico? Tem um horário específico para esse mutuário ou no horário do expediente bancário? Aqui em Macaíba o horário é das 10 horas às 15 horas, né? No horário de Brasília. Okay, muito obrigado, Emanuel.